Meditações no Evangelho de Lucas, 17º dia. A ocasião em que começou o ministério de Jesus, a pregação de João Batista. Lucas 3, de 1 a 6. Esses versículos descrevem o início da pregação do Evangelho. João Batista foi o primeiro pregador. Os judeus jamais poderiam afirmar que, quando o Messias viesse, ele o faria disfarçadamente e sem uma preparação que o antecedesse. Ele graciosamente enviou um poderoso precursor, por cujo ministério a atenção de toda a nação foi despertada. Observemos inicialmente que essa passagem nos mostra a iniquidade dos dias em que o Evangelho de Jesus foi inicialmente apresentado ao mundo. Os versículos iniciais deste capítulo apresentam o nome de alguns dos dirigentes e governadores da terra no momento em que teve início o ministério de João Batista. Trata-se de uma lista lamentável que nos instrui grandemente. Quase não se pode achar nela um nome que não seja marcado pela iniquidade. Pouco ou nada sabemos de Tibério e Pôncio Pilatos, de Herodes e de seu irmão, de Anás e Caifás, a não ser que eram iníquos. Parece-nos que a terra estava entregue nas mãos dos perversos. Se assim eram os dirigentes, como deveria ser o povo? Tal era o estado das coisas quando o precursor de Jesus recebeu a ordem de iniciar sua pregação. Tais foram os dias quando as primeiras bases da Igreja de Cristo foram lançadas. Bem podemos dizer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Aprendamos a jamais cair em desespero sobre a causa da verdade de Deus, ainda que as perspectivas pareçam profundamente obscuras e contrárias. É possível que, quando tudo parecer perdido, Deus esteja preparando um poderoso livramento. No texto, no exato momento em que o reino de Satanás parece estar triunfando, a pedra cortada, sem o auxílio de mãos, poderá estar no ponto de esmagá-lo por completo. Geralmente, o momento mais escuro da noite é aquele que precede o raiar do dia. Não devemos negligenciar a realização de qualquer obra para o Senhor por causa da maldade de nossos dias ou por causa da quantidade e do poder de nossos adversários. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Permaneçamos firmes na obra, crendo que o socorro virá do céu quando for mais necessário. Exatamente quando o imperador romano e sacerdotes ignorantes pareciam ter o controle de tudo, o Cordeiro de Deus estava pronto para sair de Nazaré e estabelecer os fundamentos do seu reino. E o que ele já fez, pode fazer novamente. Em um instante, ele pode transformar as trevas de sua igreja no resplendor do meio-dia. Observemos a seguir, nessa passagem,
o relato que Lucas apresenta do chamado de João Batista para o ministério. É dito que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele recebeu um chamado especial de Deus para começar a pregar e a batizar. Foi enviado ao seu coração uma mensagem do céu e, sob o impulso dessa mensagem, ele se entregou à sua tarefa bendita. Esse relato esclarece a questão do ofício dos ministros do Evangelho. Trata-se de um ofício que ninguém tem o direito de assumir, a não ser que tenha um chamado íntimo da parte de Deus, bem como um chamado externo da parte dos homens. É claro que não temos o direito de esperar receber visões e revelações do céu, alegações fanáticas de que se receberam dons especiais do Espírito sempre devem ser testadas e desaconselhadas. Porém, é preciso que o crente tenha um chamado íntimo antes de se entregar ao ministério. É preciso que a palavra de Deus venha a ele de uma forma tão palpável, a verdadeira quanto veio a João Batista, antes de se encarregar de ministrar a palavra. Resumindo, ele deve ser capaz de confessar em boa consciência que está sendo movido intimamente pelo Espírito Santo a tomar sobre si o ofício de ministro. Quem não puder fazer essa afirmação ao se levantar para ser ordenado, estará cometendo um grande pecado e dispondo-se a ir aonde não foi enviado. Deve-se fazer parte de nossas orações diárias um pedido para que nossas igrejas tenham como pastor somente aquele que verdadeiramente for chamado por Deus. Um pastor não convertido é um dano e um peso para a igreja. Como poderá falar de verdades que ele mesmo nunca experimentou? Como testificará de um Salvador a quem jamais viu pela fé e a quem jamais recorreu em favor de sua própria alma? O pastor, segundo o coração de Deus, é aquele a quem veio a palavra do Senhor. Corre confiante em seu caminho, pois tem o que dizer. Fala com intrepidez, pois foi realmente enviado. Finalmente, observemos aqui a íntima relação entre o arrependimento verdadeiro e o perdão. Disse que João Batista veio pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Essa expressão significa que João Batista pregava a necessidade do batismo como prova de arrependimento. Ele anunciava aos seus ouvintes que, a não ser que se arrependessem de seus pecados, esses não seriam perdoados. Precisamos tomar o cuidado de compreender que o arrependimento em si não faz expiação do pecado. Somente o sangue de Jesus e nada mais pode lavar o pecado da alma humana. Nenhuma quantidade de arrependimento jamais poderá justificar-nos diante do Senhor.
somos justificados diante de Deus somente por causa do Senhor, pela fé e não por nossas próprias obras ou méritos. É importantíssimo que compreendamos isso com clareza. O problema que as pessoas criam para a sua própria alma, por não compreenderem bem esse assunto, é muito maior do que podemos pensar. Todavia, ao fazermos essa ressalva, precisamos lembrar a verdade que, sem arrependimento, jamais alguma alma foi salva. É preciso que reconheçamos nossos pecados, choremos por causa deles, abandonemo-los e nos enojemos deles. Caso contrário, jamais entraremos no reino do céu. Não haverá mérito algum nessa atitude de arrependimento. Ela não fará parte do preço exigido para a nossa redenção. Nossa salvação é totalmente pela graça, do início ao fim. Todavia, permanece o fato de que as almas salvas são sempre aquelas que se arrependeram. Além disso, a fé em Jesus e o verdadeiro arrependimento para com Deus jamais se apartam. Trata-se de uma grande verdade que nunca deve ser esquecida. Já nos arrependemos? Afinal, essa é a questão que nos afeta mais de perto. Já fomos convencidos do pecado pelo Espírito Santo? Já corremos para Jesus, buscando o livramento da ira vindoura? Já temos alguma experiência do que seja um coração quebrantado e contrito? Odiamos profundamente o pecado? Podemos dizer, eu me arrependo, com a mesma ênfase que dizemos, eu creio? Caso contrário, não nos iludamos, pensando que nossos pecados já foram perdoados. Está escrito, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Até o próximo episódio.